Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, no vídeo de hoje a gente fala um pouquinho mais sobre colisões e explosões e relembrar um conteúdo que a gente viu na última aula, caso você não tenha visto, dê uma olhadinha lá, que é quantidade de movimento, beleza? Essa aula se divide em duas partes, uma parte teórica que você vai estar vendo agora e outra parte que tem um pouquinho de teoria também, então não assista apenas essa aula, veja a próxima que a gente vai postar também, que vai ser também sobre a parte prática do assunto, em que a gente vai resolver algumas questões do nosso queridíssimo professor Wesley, beleza? Galera, só que antes da gente começar a nossa aula, antes da gente começar a falar sobre colisões e explosões, eu quero pedir para que todos aqui que não sejam inscritos se inscrevam aqui no canal, isso ajuda bastante para os nossos conteúdos, deixa o like e também traga uns comentários, o seu feedback é muito importante pra gente. Uma outra coisa, criamos um Instagram, depois de muita gente ter pedido, criamos o Instagram, lá fica muito mais fácil de você acompanhar as notícias, de vez em quando o YouTube acaba não divulgando, ele acaba não botando as notificações, então a gente acabou criando um Instagram. Lá a gente sempre vai postar alguns materiais, sempre vai falar quando tem vídeo novo e tudo mais, então confira lá, é @canal_exatas, beleza? Então, dito tudo isso, vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar sobre colisões e quantidade de movimento. Galera, pra gente começar a falar de colisões, a gente tem que revisar a quantidade de movimento, já tem um vídeo aqui no canal sobre. Só que é o seguinte, vamos relembrar aqui bem brevemente sobre o que é essa quantidade de movimento. A gente viu que é um cálculo que foi feito lá por Isaac Newton, em que ele vai pegar a massa e multiplicar pela velocidade. A gente viu que em uma parte mais visual, a gente pode enxergar a quantidade de movimento da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha um carrinho de supermercado. Esse carrinho de supermercado eu pego, faço uma força nele e eu jogo ele com uma velocidade de 10 metros por segundo. O carrinho vai e então atinge uma pessoa. Bem provavelmente essa pessoa não vai se machucar tanto, talvez tenha alguns hematomas, alguns arranhões, porém não vai ser algo muito sério a ponto de ela ir para o hospital, para emergência, não, vai ser bem tranquilo. Agora, se eu fizer a mesma coisa, pegar um carro e jogar com a mesma velocidade que eu joguei antes, só que agora é um carro, né? E aí eu vou jogar nessa pessoa, o que vai acontecer com ela? Bem provavelmente ela vai ter sérios problemas. Talvez ela tenha que ir para o hospital, acredito que sim, talvez ocorra alguma coisa, talvez ela ia falecer, enfim. Vai ser muito pior. E Newton, uma vez pensou nisso, ele queria saber realmente o porquê que isso acontecia. E ele pensou, cada um dos corpos, quando tem uma velocidade, tem uma quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento é expressa pegando a massa e multiplicando a velocidade. Então é meio que isso é a quantidade de movimento. É o quanto que um corpo tem de movimento. A gente consegue ver isso quando você acaba tendo essa colisão com esse rapaz. Beleza? Galera, dito isso, vamos falar aqui um pouco sobre colisões, também conhecidas como choques. Você pode encontrar das duas maneiras. Galera, quando você analisa os livros de física, algumas sugestões são física clássica, tópicos de física são muito bons, você vai encontrar três tipos de colisões. As colisões elásticas, as parcialmente elásticas e as inelásticas. Só que você pode encontrar outro nomezinho para algumas. As colisões elásticas também são chamadas de perfeitamente elásticas. Então, se você encontrar uma prova de vestibular escrito perfeitamente elásticas, tá de boa, é uma colisão elástica. Você também pode encontrar inelásticas sendo perfeitamente inelásticas. Tudo bem? A gente vê essas três colisões, só que antes a gente tem que falar de uma coisa que está presente em todo e qualquer tipo de colisão. Galera, sempre quando a gente fala de colisão, a gente vai estar analisando um sistema. O que seria um sistema? Um sistema é basicamente, você lembra da química? Quando você pega a química e você coloca alguma coisa dentro de algum sistema. Você colocou tudo dentro de uma caixa, você tem um sistema fechado. O que significa dizer que tem aquele sistema fechado? Que, por exemplo, não vai ter radiação entrando, não vai ter ar entrando, não vai ter energia saindo. Aquele sistema ele vai estar fechado, vai estar completamente isolado. Sistema na física é algo muito parecido. Então, quando a gente fala de um sistema, você vai considerar apenas as forças que atuam dentro desses corpos. Então, você vai considerar as forças entre os corpos que fazem parte desse sistema. Você não vai considerar, por exemplo, a força de atrito. Você não vai considerar, por exemplo, a resistência do ar. São apenas as forças que atuam dentro desse sistema, que fazem parte desse sistema. Beleza? Então, eu peguei aqui como exemplo duas bolinhas e a gente vai fazer uma colisão entre elas. Então, peguei uma bolinha, pá, joguei para cá. Peguei outra bolinha, pá, joguei para cá. Isso aqui, gente, quando a gente fala de sistema, não importa o atrito, não importa a resistência do ar, o que importa são as forças que atuam dentro desse sistema. Deu para entender? Beleza. Galera, só que como que funciona a quantidade de movimento? Gente, sempre quando a gente fala de colisões, sempre vai ter conservação da quantidade de movimento. Porém, é a quantidade de movimento do sistema, tá bom?
Então, por exemplo, eu sei que esse cara aqui, essa bolinha azul de massa mzão, tem uma quantidade de movimento. Por quê? Porque tem velocidade e porque tem massa. Então, eu vou chamar essa quantidade de movimento de Q. Um Q azul aqui, ó. Q. E a gente sabe que esse outro carinha aqui tem velocidade e tem massa. Se ele tem velocidade e tem massa, ele vai ter uma outra quantidade de movimento. Gente, a quantidade de movimento desse sistema pode ser expressa pegando a quantidade de movimento azul e somando com a quantidade de movimento vermelha. Concorda comigo? É a quantidade de movimento dentro desse sistema. É a quantidade de movimento desse cara aqui e desse outro cara aqui. Esses dois corpos que fazem parte desse sistema. Para você conseguir achar a quantidade de movimento de um sistema, basta calcular a quantidade de movimento de cada um dos corpos e depois somar. E o que diz o seguinte? As colisões, gente, no começo da colisão, antes das bolinhas se colidirem, vai ter uma quantidade de movimento. E essa quantidade de movimento vai ter que ser igual depois da colisão. Então, se por exemplo, no movimento... Ixi Maria, sai aqui do aplicativo que eu estou gravando. Então, se aqui no movimento eu tinha a quantidade de movimento inicial, que chama de Q inicial, sendo esse Q azul mais esse Q vermelho, vai ter que ser igual à quantidade de movimento final. Então repara comigo, depois que as bolinhas pá acabam se encontrando e depois vão se repelir, elas também vão ter uma quantidade de movimento, porque elas vão ter uma velocidade e elas vão ter uma massa. Então, essa quantidade de movimento, que eu vou chamar agora de Qzinho, vai ter que ser igual à quantidade de movimento anterior. É como se fosse aquilo da química, a gente diz, né, que o sistema isolado permanece com tudo que está ali dentro. Então, a quantidade de movimento inicial vai ter que ser igual à quantidade de movimento final. Gente, isso aqui, essa noção de quantidade de movimento vai estar presente em todo e qualquer tipo de colisão. Seja uma colisão elástica, seja uma colisão parcialmente elástica, uma colisão inelástica. Você vai encontrar a conservação da quantidade de movimento, desde que seja um sistema isolado, em todos os três tipos de colisões. Uma coisa importante a gente falar é que a gente pode escrever esse Q aqui sendo a massa... Perdão, aqui eu escrevi de azul. Sendo a massa, que é o mzão, vezes a velocidade do mzão, que quer dizer V1, de azul. V1 mais, e essa quantidade de movimento aqui a gente pode escrever sendo a massa mzinha vezes a velocidade 2, que é a velocidade desse carinha bem aqui, beleza? Isso aqui vai ter que ser necessariamente igual à quantidade de movimento aqui embaixo. Repara que a massa é mzão vezes a velocidade V1', aqui a galera, V1', mais Q final, que é mzinho, vezes V2'. Gente, isso aqui, entender isso aqui é extremamente importante, tá bom? E essa aqui acho que é a parte mais longuinha da aula, mas é muito importante entender, beleza? Inclusive, eu peguei a definição de um professor meu, que ele escreveu um pouco sobre isso. Um sistema terá sua quantidade de movimento conservada quando existirem apenas forças internas ao sistema, ou seja, forças entre os corpos que fazem parte desse sistema. Esse sistema está chamado de isolado, pois não haverá forças externas a ele. Tranquilo, galera? Então, vamos prosseguir para os tipos de colisões, uma parte muito tranquila da aula. O primeiro tipo de colisão seria a colisão elástica. Galera, colisão elástica é aquela que você não vai ter perda de energia cinética. Já já eu falo um pouquinho sobre essa energia cinética, tá bom? Então, galera, repara o seguinte. A bolinha veio, tinha essa bolinha, ela estava com essa velocidade, essa outra estava com essa velocidade, estavam se aproximando, elas vão bater uma na outra e depois elas vão acabar se repelindo. Gente, em uma colisão elástica, você não vai ter perda de energia cinética. Então, toda a energia que está dentro desse sistema aqui vai ser apenas para o movimento das bolinhas. Você não vai ter perda de energia cinética. Beleza? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa aqui. Uma coisa que vocês percebam é que os corpos, eles não saem unidos. Então, eles batem e depois eles saem separados. Não é juntinho, tá bom? Lembre-se dessa relação aqui que é super importante. Agora, as colisões parcialmente elásticas são aquelas em que você tem um pouquinho de perda da energia cinética. Então, vem aqui comigo. Repare que aqui tem energia cinética porque tem velocidade. Lembre-se que energia cinética é energia da velocidade. Então, a bolinha azul foi com a bolinha vermelha, elas acabaram se encontrando uma com a outra, elas colidiram e depois elas acabaram se repelindo. Só que detalhe, perceba que aqui você teve a dissipação da energia cinética. Galera,
Quando você joga sinuca, você vai saber disso. Quando você pega o taco, bate numa bolinha branca, ela bate numa outra bola. Gente, você vai escutar algum tipo de barulho, não vai? Se você algum dia, assim, eu espero que não, mas caso você tenha testemunhado algum dia a batida de algum carro e conseguiu pegar no asfalto onde ocorreu a batida, você vai ver que está extremamente quente. Por quê? Porque a energia cinética que estava correndo entre aqueles dois carros, ao bater, primeiro, emitiu barulho, por isso que a gente consegue escutar, emitiu energia sonora, e além disso, vai colocar um pouco de energia térmica, calor. Por isso que eu representei através desse carinha vermelho bem aqui. Vai estar quente a superfície. Então perceba que parte da energia que antes era do movimento acabou sendo dissipada em energia sonora e também em energia térmica. Consequentemente, se você tinha aqui uma velocidade, você tinha aqui uma energia de velocidade e depois essa energia acabou se perdendo um pouco, a velocidade vai acabar sendo menor depois da colisão, beleza? Já já a gente volta a falar sobre energia cinética, tá bom? Vai ter uma parte lá que vocês vão entender o que eu tô falando. Beleza? Então energia cinética antes, ou seja, aqui era maior que a energia cinética depois. Beleza? Porque parte da energia acabou sendo perdida. Agora as colisões inelásticas são aquelas que você tem muita perda de energia cinética. Só que essa não é a principal característica delas, tá bom? Eu coloquei esses dois aqui, galera, pra indicar que é muita perda de energia cinética. Que a energia cinética antes é muito maior que a energia cinética depois. Beleza? Só que, galera, tem uma diferença entre a colisão inelástica para as outras. Perceba que as bolinhas elas vão se colidir, vai dissipar mais energia cinética, então vai ter mais barulho, vai ter mais calor, só que tem um porém. Você lembra que anteriormente os corpos eles não saíam juntos? Eles saíam separados? Agora os corpos eles vão sair juntos. Tudo bem? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente for resolver questões. Lembrando, assista essa aula e a aula prática, vai ser muito importante também. Beleza? Galera, e agora eu quero falar sobre uma coisa chamada de coeficiente de restituição, que é um cálculo que os físicos fizeram para você conseguir saber quando que é uma colisão elástica, inelástica, parcialmente elástica, sem saber. Então, ele vai te dar um número, que vai ser o coeficiente de restituição, e pelo número você vai conseguir saber se é uma colisão elástica, se é uma colisão inelástica ou se é uma colisão parcialmente elástica. Galera, como é que funciona esse coeficiente de restituição? Primeiro, ele é um número, então ele não vai ter uma unidade de medida, tá bom? Vai ser de 0 a 1. E como que a gente calcula? A gente vai calcular, gente, pegando a velocidade relativa, vou explicar aqui a velocidade relativa, de afastamento e dividir pela velocidade relativa de aproximação. Primeiro, o que é velocidade relativa? Faltou um Rzinho aqui, gente. Velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de aproximação. Primeiro, o que é velocidade relativa? Galera, velocidade relativa é meio que a velocidade naquele sistema. Lembra que a gente falou daquela parte de forças, a gente falou de soma vetorial e tudo mais? É como se fosse, entre grandes aspas, a soma das velocidades do sistema. É como se fosse isso. Não me entenda mal. É como, não é. É como, tá bom? Porque tem uma diferença. Para você conseguir calcular a velocidade relativa, você vai ter que calcular de duas maneiras. A primeira delas é o seguinte. Você vai ver os corpos. Se os corpos tiverem a mesma direção, lembre-se que direção é horizontal ou vertical, e eles tiverem sentidos contrários, para você calcular a velocidade relativa, é só você somar o módulo das velocidades de cada um dos corpos. Como assim, Breu? Eu não entendi. Ó, lembra lá na física, lá no comecinho, que a gente fez soma vetorial? Aí o nosso professor Lucial foi o seguinte, para cá e para cá. Quanto é sentido contrário, a gente vai acabar subtraindo e vai ter o vetor resultante. Vocês lembram disso? Aqui é o contrário. Aqui é o oposto. Então, repara, se os vetores, se as velocidades tiverem sentido contrário, ao invés de você subtrair as velocidades, você vai somá-las. Então, a velocidade relativa, nesse caso aqui, vai ser igual a 20 metros por segundo. Lembre-se da unidade de medida, tem que ser a mesma unidade de medida para você somar, mais 10 metros por segundo. Então, a velocidade relativa desse sistema vai ser igual a 30 metros por segundo. Galera, isso é velocidade relativa. É como se fosse a velocidade desse sistema. Como se fosse a velocidade resultante desse sistema. Por que eu faço essas aspas? Porque, lembre-se, é o contrário da soma vetorial. Lembre-se, soma vetorial, se é sentido contrário, o que você fazia? Você subtraía.
Agora, é sentido contrário? O que você vai fazer? Você vai somar, tá bom? Isso é algo muito importante de falar. Agora, talvez ocorra o contrário. Talvez o sentido seja o mesmo. E lembre-se, soma vetorial, quando a gente tinha o mesmo sentido, a gente somava os dois e tinha um vetor maior. Agora é o contrário. Para a gente calcular a velocidade relativa quando você tem a mesma direção e o sentido igual, o que você vai fazer? Você vai subtrair o módulo, o valor da velocidade dos dois corpos. Tudo bem? Então, nesse caso, a velocidade relativa seria 20 menos 10. 20 menos 10, velocidade relativa vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, lembre-se, isso aqui é o contrário da soma vetorial que a gente fazia. Então, quando a gente fazia sentido contrário lá na soma vetorial, a gente subtraía. Lembre-se, subtraía. Agora, com esse sentido contrário, a gente vai somar. Lembre-se que sentido igual, soma vetorial, a gente somava. Agora, a gente vai subtrair para calcular a velocidade relativa, tá bom? E é sobre isso que eu queria falar rapidinho, só um adendo aqui. Galera, quando muita gente... Eu mesmo confundia muito isso, tá bom? Vamos lá, colisões elásticas. Eu falei com vocês que não tinha perda de energia cinética. E eu, no começo, quando comecei a estudar colisões, eu tinha pensado o seguinte. Bom, energia cinética é a energia da velocidade. É a energia dada por uma velocidade, a energia do movimento. Então, se eu tiver uma velocidade, essa velocidade vai ter uma energia cinética. Concorda comigo? Só que é o seguinte, se não tem perda de energia cinética, significa dizer o seguinte, que esse cara aqui, antes da colisão, ele vai ter uma energia cinética. E depois que ele colidir, ele vai ter a mesma energia cinética. Eu pensava assim, isso está errado. Mas ele teria a mesma energia cinética. Ou seja, a velocidade 1 teria que ser igual à velocidade 2. Perdão, a velocidade 1 teria que ser igual à velocidade 1'. Até mesmo porque não tem perda de energia cinética. Errado. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque é a energia cinética do sistema. Não confunda. E, gente, energia cinética do sistema é o seguinte. Como é que calcula a energia cinética? É massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Galera, não é energia cinética dos corpos. Essas energias cinéticas elas vão variar. O que não varia é a energia cinética do sistema. Para calcular a energia cinética do sistema, o que você vai ter que fazer? Usar a velocidade do sistema. Ou seja, utilizar a velocidade relativa. E caso você faça isso, agora sim a energia cinética ela vai se conservar. A energia cinética usando a velocidade relativa aqui vai ter que ser igual aqui. Beleza? Então, se você calcular a velocidade relativa antes da colisão e a velocidade relativa depois da colisão, e você calcular a energia cinética de cada uma dessas velocidades, você vai encontrar o mesmo valor quando é uma colisão elástica. Beleza? Isso é algo muito importante a gente falar. Era uma outra coisa. Para a gente voltando ao coeficiente de restituição. O que seria isso? É você pegar a velocidade relativa de afastamento e você dividir pela velocidade relativa de aproximação. Como assim? Galera, o que é a velocidade relativa? A gente viu que era a velocidade do sistema, entre aspas, velocidade do sistema. Agora, para você calcular a velocidade relativa de afastamento, é a velocidade relativa quando os dois corpos estão se afastando. A velocidade relativa de aproximação é a velocidade relativa quando os corpos estão se aproximando. Então, para você conseguir encontrar o coeficiente de restituição, basta você pegar essa velocidade relativa que os corpos estão se afastando e dividir pela velocidade relativa que os corpos estão se aproximando. Desse modo, você vai encontrar esse E, que é o coeficiente de restituição. Uma coisa, tá bom, gente? Uma coisa que é muito importante, isso aqui você vai entender muito mais. Gente, isso aqui tudo você vai entender muito melhor na parte prática, tá bom? Então veja a aula prática. Mas é o seguinte, na física a gente sabe que as coisas têm sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de grandezas, a gente viu lá em algumas aulas passadas que grandeza é tudo que a gente consegue medir. A gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que a gente consegue compreender muito bem quando a gente fala apenas o valor e a unidade de medida. Por exemplo, vamos supor que eu falo de comprimento. Se eu te falar que esse trenzinho aqui, ele tem 15 centímetros, você consegue entender bem. Agora, se eu te falar, para ir para o shopping, você tem que andar 2 quilômetros. Você vai conseguir chegar no shopping apenas com a informação que eu te dei? É 2 quilômetros para onde, criatura? Para onde que eu tenho que andar? Então,
essas informações, quando a gente precisa de uma orientação, além do valor em unidade de medida, a gente tem uma grandeza vetorial. Isso acontece com força, por isso que força é para cima, para baixo, para esquerda, para direita, inclinado, enfim. Ou até mesmo velocidade. Lembre-se que na cinemática a gente tem dois tipos de velocidade. Uma velocidade que é positiva e uma velocidade que é negativa. Então, se eu tiver aqui por exemplo, tem uma trajetória bem aqui, e eu tenho um carinha. Se ele tiver com uma velocidade para cá, eu vou considerar ela no sentido positivo. Agora, esse carinha chegou bem aqui no final. Ele quer voltar. Ele vai voltar com uma velocidade que diz que é negativa. Então, o que vai falar o mais e o menos? Apenas o sentido que ele está se movimentando. Então, você está indo numa velocidade positiva, ele está indo para um sentido que eu considerei positivo. Se ele está indo com velocidade negativa, ele está indo no sentido contrário. Gente, isso na física é fundamental. A gente vai ter isso na aula prática, tá bom? Só que, para a gente calcular a velocidade relativa, é um pouco diferente. Porque a gente não vai considerar esse menos ou esse mais. Essa questão do sentido. A gente vai considerar apenas o módulo das velocidades. Tá bom? Então, vamos calcular aqui de cada uma dos casos das colisões. Pra gente ver como é que funciona na prática. Vamos supor que essa bolinha aqui, ela estava andando inicialmente com uma velocidade de 8. Tudo bem? 8 metros por segundo. É bom especificar a unidade de medida, metros por segundo. E essa outra bolinha estava andando com uma velocidade de 4 metros por segundo. Beleza? Depois teve a colisão. E lembre-se, isso aqui é uma colisão elástica, ou seja, não tem perda de energia cinética. Tá bom? E depois, essa bolinha vai sair com 2 metros por segundo. E essa outra bolinha vai sair com 10... Ao contrário, peraí. Essa bolinha vai sair com 10 metros por segundo. E essa bolinha com 2 metros por segundo. Galera, vamos tentar calcular o coeficiente de restituição aqui. Primeira coisa, para a gente calcular o coeficiente de restituição, é primeiramente velocidade relativa de afastamento dividido, deixa eu anotar aqui, velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Beleza? Vamos lá. Qual que é a velocidade relativa de aproximação? É quando as bolinhas elas estão se aproximando. Para a gente calcular, lembre-se o seguinte. Repara que aqui tem sentido contrário. Se tem sentido contrário, ao invés de a gente subtrair, que nem na soma vetorial, a gente vai somar as velocidades. Agora perceba, se eu considerar essa velocidade aqui sendo positiva, beleza, lá, voltando para a questão do sentido. Se eu considerar isso aqui sendo positivo, aqui eu teria que considerar negativo. Por quê? Porque tem no sentido contrário dessa aqui que é positiva. Agora, para calcular a velocidade relativa, a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai considerar apenas o módulo, apenas o valor. Ou seja, repara, velocidade relativa de aproximação, então, vai ser igual a 8, apenas o valor numérico, mais 4, apenas o valor numérico. 8 mais 4, que é igual a 12 metros por segundo. Beleza? 12. Tranquilo. Agora é o seguinte, vamos calcular a velocidade relativa de afastamento, que é quando as bolinhas vão estar se afastando. Perceba, sentidos opostos. Se é sentido oposto, eu vou fazer o contrário na soma vetorial. Se na soma vetorial eu vou subtrair quando é sentido oposto, aqui eu vou somar. Portanto, velocidade relativa de afastamento, perdão, de aproximação, não, de afastamento, né? De afastamento, vai ser igual a 10 mais 2. Tudo bem? 10 metros por segundo, desse carinha aqui, 2 metros por segundo desse carinha bem aqui. Perceba que a velocidade relativa de afastamento vai ser, portanto, igual a 12. Galera, olha que legal. Você percebeu? A velocidade relativa no começo da colisão, antes de colidir e depois de colidir, é exatamente a mesma. Por isso que a conservação da energia cinética. Porque quando a gente vai calcular a energia cinética do sistema, é considerando a velocidade relativa do sistema. Olha que legal. E, gente, perceba, 12 dividido por 2 é 1. Gente, o coeficiente de restituição em uma colisão elástica sempre vai ser igual a 1. Então, você fala o seguinte, coeficiente de restituição igual a 1. Saiba que é uma colisão elástica, beleza? Agora, antes de falar da parcialmente elástica, vamos falar das inelásticas, beleza? Galera, vamos considerar aqui, esse cara aqui, ó, sendo 5, por exemplo. Beleza? 5 metros por segundo.
E esse outro aqui vai com 5 metros por segundo também. Beleza? Agora, vão acabar se chocando e depois os dois vão sair juntos. Galera, lembre-se que foi pra vocês que tem perda de energia cinética, não tem? Perda de energia cinética? Gente, se tem perda de energia cinética, aqui vai ter uma velocidade, uma energia de velocidade maior. E depois, como tem perda de energia de velocidade, perda de energia cinética, essa energia vai acabar diminuindo. Então a velocidade vai ser menor. Concorda comigo? Então, eu vou dizer que a velocidade aqui vai ser igual a 3 metros por segundo. Tudo bem? Ali era 5, depois diminuiu para 3. Beleza? Agora, vamos tentar calcular o coeficiente de restituição nesse caso bem aqui. Coeficiente de restituição vai ser igual à velocidade relativa de afastamento dividida pela velocidade relativa de aproximação. Lembre-se, o afastamento sempre fica em cima, tá bom? Sempre fica em cima. Então, e a aproximação sempre fica embaixo, não o contrário. Tem essa ordem por um motivo, tá? E já já você vê o motivo. Você vê agora, na verdade. Ó, opa. Galera, perceba o seguinte. Vamos calcular a velocidade relativa de aproximação primeiro. Vamos lá. Perceba. Sentido contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Portanto, a velocidade relativa de aproximação vai ser igual a 5 mais 5, que é igual a 10. Agora que as coisas começam... a 10 metros por segundo. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Por quê? Gente, perceba que essas duas bolinhas agora estão juntas. Mas espera aí, para a gente calcular a velocidade relativa, é a velocidade de cada um dos corpos no sistema, é ou não é? Agora, pô, eu tenho dois corpos no sistema, apesar deles formarem um corpo só, repara que são dois corpos. Gente, quando você anda de carro, vamos supor que você está andando num carro e esse carro está a 10 metros por segundo. Você, que está sendo passageiro, você também está a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, gente, olha que legal. Se essa bolinha está a 3 metros por segundo indo para frente, a outra que está acompanhando ela também está a 3 metros por segundo. Indo para frente também. Ou seja, olha que legal. Ou seja, perceba que as duas estão indo no mesmo sentido. Lembre-se, se está indo no mesmo sentido, na soma vetorial, o que eu faria? Eu ia somar. Aqui eu vou subtrair as velocidades. Então, a velocidade relativa de afastamento vai ser igual a 3 menos 3. Cara, olha que curioso. Isso aqui vai ser igual a 0. E, gente, perceba. 0 dividido por qualquer coisa tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Galera, independente da velocidade, sempre daria 0. Porque é o seguinte, se esse cara aqui tivesse com a velocidade de 4, esse aqui estaria com a velocidade de 4. E na hora de calcular a velocidade relativa, sempre ficaria 4 menos 4. Ou seja, o valor menos ele mesmo, que é sempre igual a 0. Ou seja, gente, sempre em uma colisão inelástica, sempre o coeficiente de restituição vai ser igual a 0. Então, você fala o seguinte, coeficiente de restituição igual a 0, saiba que é uma colisão inelástica, beleza? Uma outra coisa, tá? Parcialmente elástica. Eu falei pra vocês antes que o coeficiente, esse E, ele teria que ser um valor entre 0 e 1. Então, se quando é 0 é inelástica, quando é 1 é elástica, entre 0 e 1 vai ser parcialmente elástica, beleza? A comprovação é mais ou menos a mesma, então você vai fazer isso, você vai perceber o seguinte, essa velocidade aqui, ela vai acabar sendo menor que aquela, e enfim, é o mesmo processo de antes, gente, então vai acabar sendo um valor entre 0 e 1, acho que eu não preciso me prolongar muito aqui, que vocês já entenderam a ideia, tá bom? Então lembre-se, coeficiente de restituição, se for igual a 1, é colisão elástica, se for igual a 0, colisão inelástica, se o valor, por exemplo, 0,2, vai ser parcialmente elástica. 0,83, parcialmente elástica. Um valor entre 0 e 1. Não igual a 0, não igual a 1. Entre 0 e 1. Tudo bem? Maior que 0, menor que 1. Beleza? Galera, agora, a última coisinha que eu quero falar com vocês. Lembre-se de ver a aula prática, tá bom? É sobre explosões. E a lógica de explosões é muito parecida com a lógica de colisões. Tanto que deixa explosões por último, que é muito simples. Eu peguei aqui uma granada,
É bem... tenta imaginar uma granada, tá bom? Mas isso aqui é como se fosse uma granada. Galera, vai acontecer aqui a mesma coisa que tinha antes. Em uma explosão ou em uma colisão, você vai ter a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, repara que a granada vai ter uma quantidade de movimento antes dela explodir. E depois você vai ter uma quantidade de movimento depois que ela explodir. Perceba que esses pedaços, quando a granada explodir, eles vão acabar sendo totalmente soltos, vão acabar sendo jogados. Então, repara que o azul vai para cá, o vermelho vai para cá, o verde vai para cá, o amarelo vai para cá, um laranja, não sei. Gente, só que aqui é a mesma ideia de antes. A quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. Galera, perceba que aqui, a quantidade de movimento, repara que aqui, gente, é meio que zero, né? Não tem nenhuma força atuando aqui. Cara, olha que legal. A força resultante aqui é igual a zero. Tá parado. Gente, se isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui, significa dizer que a soma de todas essas forças aqui vai ter que ser igual a zero também. Galera, eu vou trazer uma demonstração matemática disso, tá bom? Vamos supor que o que eu quero ter é que Q antes tem que ser igual a Q depois. E vou mostrar isso aqui matematicamente para vocês, tá bom? Eu quero que vocês lembrem da última aula, impulso. A gente falou de impulso resultante. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, tudo bem? Quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento, é a mesma coisa que quantidade de movimento final menos inicial. Ou seja, quantidade de movimento depois menos quantidade de movimento antes. Q depois menos Q antes. Beleza? Perceba que impulso resultante, impulso, a gente sabe que é a força vezes o tempo. Só que é o seguinte, impulso de uma força, se for impulso da força peso, é peso, força peso, vezes o tempo. Se for impulso da força F, vai ter que ser força F vezes o tempo. Se é impulso resultante, vai ser força resultante vezes o tempo. Vai ter que ser igual a Q depois menos Q antes. Galera, perceba uma coisa. O que eu quero ter, o que eu quero chegar, é que Q antes tem que ser igual a Q depois. Então, para fazer isso, eu vou considerar a força resultante sendo igual a zero, tá bom? Só para ver o que acontece. Perceba que 0 vezes o tempo é a mesma coisa que zero, né? 0 vezes alguma coisa é zero. Vai ser igual... Vou colocar vermelho. Vai ser igual a Q depois menos Q antes. Perceba que esse Q antes, que está subtraindo, eu posso passar para o outro lado somando. Portanto, ficaria Q antes é igual a Q depois. Galera, eu encontrei o que eu queria? Encontrei. Mas perceba, para que isso aqui exista, a força resultante ela tem que ser igual a zero. E, gente, isso assim nos dois casos. Então, se aqui a força esteja igual a zero, a soma de todas as forças aqui vai ter que ser igual a zero também. Galera, por hoje, na verdade, por hoje não. Nessa aula é só isso. Veja a aula prática. Tudo isso que você viu vai ser colocado em prática na próxima aula, beleza? Lembrando, acesse o nosso Instagram, @canalexatas, canal_exatas, e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Deixa o like também, viu, galerinha? Forte abraço, assista os vídeos aqui do canal, como impulso e corrida de movimento, e se aventure pelos nossos vídeos aqui, beleza? Forte abraço, gente. Valeu!